Boa noite. Boa noite a todos. Esperar as pessoas entrarem para começar, entrar para a gente começar a falar sobre dor de ouvido. Vamos falar sobre dor de ouvido. Vamos lá. Boa noite, Tatiana Pego. Boa noite, Penha Ferro. Boa noite, Carmen Verônica. Boa noite, Rosângela Fittipaldi. Boa noite, Gisele Aquino. Boa noite, Rosenda Silva. Vamos aos pouquinhos para a gente começar mais um vídeo, mais uma live sobre hoje sobre doença dores de ouvido. Vamos dar mais um minutinho para as pessoas entrando. Rosinda, da próxima vez, se chega um pouquinho antes que você vai ser a primeira. Quase, quase. Você foi a terceira. Pronto. Achei o que eu queria para depois, no final da nossa aula, a gente poder passar para vocês. 25 de maio de 2017, 20 horas, 1 minuto. Boa noite para você que está me assistindo, para quem está entrando agora, como a Lenice, Fabrício. Boa noite, a Luzia Marlene Gruber. Hoje eu vou deixar que vocês já ponham as suas perguntas, as suas dúvidas sobre dor de ouvido. Vão colocando aqui no comentário, aqui do lado. Aqui, peraí. Aqui embaixo. Aqui embaixo. A sua pergunta, que com o tempo eu vou respondendo. A gente vai respondendo as suas dúvidas. Boa noite para Renata Dias, boa noite para Renata Medeiros, Ângela Cavalcante, Celso Garcia. Boa noite. Bom, a gente sabe que o ouvido ele é um órgão relacionado com algumas estruturas importantes do nosso crânio, né? E qualquer processo, qualquer inflamação, qualquer infecção, qualquer dor no ouvido ou fora do ouvido, essa dor ela pode reverberar, ela pode se espalhar para o ouvido. Então é importante que a gente sinta sempre, relata sempre ao médico, quando você for procurá-lo, como é a dor do ouvido que você sente. Uma coisa importante para você que está me assistindo saber: a dor de ouvido é uma dor constante, contínua. Ela não para. Então a dor de ouvido que ela vai e volta, provavelmente não é do ouvido. A origem da dor não é do ouvido. Então, se você tem aquela dor, eu sinto uma pontada no ouvido, às vezes para, volta a doer de novo à tarde, para, volta a doer depois à noite, provavelmente a causa da sua dor de ouvido não é do ouvido, é de uma outra região, tá? Boa noite, Eduardo Oliveira Homem. Boa noite, Carlota Augusta Teixeira. Boa noite, Francis Lucena. Então, várias causas são importantes e são relativas a dar dor de ouvido. As principais dores de ouvido são as otites. As otites são inflamações no ouvido causadas por bactérias, causadas por fungos, causadas por alguns vírus ou causadas por algum trauma na orelha.
Por exemplo, se eu uso algumas hastes flexíveis de algodão no ouvido e eu quero, por conta própria, limpar as minhas orelhas, e eu machuco o meu canal do ouvido com essas hastes flexíveis de algodão. Assim como ponta de caneta, grampo de cabelo. Eu posso machucar o meu ouvido, eu posso sangrar a pele do canal do meu ouvido, e isso inflama, isso me dá uma otite externa, com dor no ouvido, que eu tenho dificuldade para abrir e fechar a boca, eu tenho dor ao tocar no meu ouvido, e esse quadro tem uma duração de uns 3, 4 dias tratando corretamente. Boa noite, Paula Thiago Lopes, Michele Ventura. Boa noite, Gisele Pegado. Até que enfim a senhora apareceu. Tatiana Pego, eu vou responder a sua pergunta, com certeza. Boa noite ao Eric, filho da Rosenda Silva, que está me assistindo. Boa noite, Eric. Boa noite para o Átila Santana. Obrigado pela sua presença. Prazer te receber aqui, uma honra. Boa noite para vocês que estão entrando. Bom, uma outra causa de otite externa é o acúmulo de água, seja ele no chuveiro, na praia, na piscina. Quando a gente sai da praia, por exemplo, da piscina, a gente tem aquela sensação de água no ouvido. Normalmente essa água do ouvido sai e às vezes essa quantidade de água acaba inflamando o canal do ouvido e dá uma certa irritabilidade no ouvido. Também com duração curta, de 3 a 4 dias mais ou menos. Isso se resolve com alguns medicamentos, com algumas orientações. É uma dor muito forte, a pessoa tem dificuldade ou dor para mastigar e ao toque também dói. Tá? Uma outra causa de otite, mas é um outro tipo de otite, é uma otite que nós chamamos de otite média aguda. Essa doença ela é causada geralmente por um fator anterior a esse quadro de infecção, como por exemplo a gripe, o resfriado, por exemplo. Então eu tenho um quadro de resfriado, eu tenho uma gripe, eu acumulo muito catarro por dentro do meu ouvido, e isso me dá uma dor importante, uma dor muito forte. E essa dor muito forte, eu tenho quadros de até febre, sensação de abafamento no ouvido, uns estalos que o ouvido me dá. E o tratamento ele passa a ser com alguns antibióticos, tá? E é um quadro extremamente doloroso. Eu tenho uma dificuldade para ouvir, eu sinto um abafamento, uma sensação de subida de serra, por exemplo. E o tratamento dura em torno de 7 a 10 dias. Boa noite para a Sônia Ferreira de Assis. Boa noite para a Lourdes Cabral de Assis. Boa noite para a Jordeci. Boa noite para Marcos Borges. Boa noite para Bruno Ferraro. Obrigado pela presença de vocês. Dentre os quadros das otites, eu tenho a otite serosa. A otite serosa é um quadro normalmente precursor, ou seja, anterior ao quadro da otite média, ao quadro da infecção. Exatamente esse quadro, quando eu tenho um quadro de resfriado, gripe, me acumula catarro no meu ouvido, eu tenho essa sensação de entupimento, e eu sinto um borbulhar, eu sinto os estalos no meu ouvido, principalmente quando eu mastigo, quando eu bocejo, quando eu falo. Isso é um quadro de otite serosa. O tratamento, com alguns medicamentos, mas sempre com otorrino-laringologista. Boa noite para a Nilda Marsola, boa noite para Paulo Ferreira, um abraço, meu amigo. Boa noite para a Kátia Regina Bertei. Paula Lopes, boa noite. E outros quadros de dor de ouvido, por exemplo, algumas infecções dentárias, alguns tratamentos dentários que são feitos nos últimos dentes da arcada dentária, esses quadros infecciosos dentários ou algum tratamento de canal, por exemplo, isso pode dar dor no ouvido. Então você entra no consultório, vai procurar o otorrino com dor de ouvido. Quando a gente examina, faz uma avaliação dentária e colhe a história do paciente, pergunta ao paciente desde quando começou a dor, e nós examinamos que ali tem uma infecção dentária, tem um foco dentário, provavelmente a dor é no dente. Se não é no dente,
é na articulação da mordida. Nós chamamos de articulação temporomandibular. Essa articulação, quando inflama, ela irradia dor para o ouvido. Então, essa articulação da abertura e fechamento da boca, quando ela inflama, essa articulação aqui, quando essa articulação ela inflama, eu tenho dificuldade, primeiro, ao abrir e fechar a boca, e ao toque, ao exame, dentro do consultório do otorrino, ele identifica essa dor articular, que irradia para o ouvido. Essa dor irradia ou para cima, ou para baixo, ou para o ouvido. E aí o tratamento, ele faz um tratamento agudo, sintomatológico, para tirar a dor, e orienta o paciente a procurar um dentista, um especialista em articulação, um ortodontista. E aí o ortodontista ele vai fazer um tratamento para isso. Porque se não tratar, essa dor articular ela volta e incomoda o ouvido também. E essa dor articular, como falado nas aulas anteriores, ela pode causar zumbido, ela pode causar tontura e ela pode causar dor também. Boa noite para Paula Catalão. Boa noite, Marcela Rangel, sempre presente. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite para a Aninha Silva. Boa noite para a Denilce Veríssimo. Obrigado pelas palavras, Rosenda. Então, esse tipo de dor pode acontecer, essa dor articular da mandíbula. Um outro tipo de dor, respondendo à pergunta da Tatiana Pego, é a dor relativa ao excesso de cera. Primeiro, rapidamente, explicar que a cera é uma formação de gordura, pele e tecido do ouvido. Algumas pessoas têm, outras não têm. Isso é de característica individual. A cera protege o nosso ouvido, só que esse excesso da cera, ela pode causar determinadas situações de incômodo, dentre elas, a dor. Então, a cera impactada no canal do ouvido, Tatiana, ela vai lhe causar dor no ouvido, tá? E aí tem que procurar um otorrino para remoção desse excesso de cera. Normalmente, a visita ao otorrino se dá em torno de 2 a 3 vezes por ano para a remoção desse excesso de cera, podendo lhe causar um transtorno relativamente à dor. Tá correto? Uma outra pergunta também é da Lenice, do Fabrício. Diz que sente constante dor de ouvido junto com uma forte dor de cabeça. Essa dor de ouvido, ela, como eu falei, ela tem que ser avaliada junto com alguns outros sintomas e fazer uma pesquisa direitinho, perguntando o tipo de dor, o tempo de dor no ouvido, se essa dor de ouvido ela é intermitente, ou seja, ela oscila, ela melhora e piora conforme o dia. Se ela é uma dor de pressão, porque pode estar associada a outros fatores, como articulação, algum problema dentário, alguma coisa assim, e dá dor de cabeça, é uma dor que incomoda bastante, ok? Boa noite, seu Matheus de Lima. Uma pergunta da Tatiana relativamente à cera está respondida. Ela também pergunta relacionada ao avião. Altitudes, alterações de pressão atmosférica também podem dar dor de ouvido. E isso acontece porque entre o nosso nariz e o ouvido, nós temos um canal chamado tuba auditiva. Essa tuba auditiva normalmente circula ar entre o nariz e o ouvido. Quando eu tenho excesso de alguma secreção, pelo mínimo que seja, em algumas pessoas essa pessoa vai sentir dor em determinadas alterações de pressão quando existe esse excesso de secreção. Tem pessoas que não têm nada e viajam que não sentem dor. Uma outra causa para isso é alguma má formação nessa tuba auditiva. E aí isso é uma má formação anatômica. Isso aí não tem como reverter. Tem algumas medidas que a gente orienta no paciente ou na pré-viagem ou durante a viagem para se fazer, que podem aliviar os sintomas dessa dor de ouvido nessas situações. Assim como pega-se o avião e sente dor no ouvido, tem pessoas que fazem mergulho subaquático e também sente dor também devido a isso. Então existe uma preparação, existe um treinamento para melhorar a pressurização auditiva nos casos de exercícios subaquáticos, e aí isso melhora também sempre com uma orientação do médico, ok? A Célia Ferreira Dias pergunta como se faz, como retira-se a cera do ouvido.
A remoção da cera do ouvido, Célia, ela é exclusivamente do médico. Não se usa nenhum procedimento a domicílio para remoção da cera. Nem uso de haste flexível de algodão, nem nenhum tipo de instrumento. Dentro do consultório médico, com essas orientações que eu passei. 2 a 3 vezes por ano, sempre com especialista, e existem alguns métodos para a limpeza. Desde a aspiração, sucção com ar, até a lavagem com água morna nas orelhas para a remoção da cera, assim como o uso de um estilete, uma cureta, para a remoção dessas ceras. Ok? Jonex Ferreira, boa noite. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. A Kátia pergunta o seguinte: ela está há 2 dias com a garganta inchada e ela sente incômodo nos ouvidos. Ela está tomando antibiótico há 3 dias e ela começa a ficar melhor. Hoje ela começou a sentir melhor. Eu pergunto se isso pode lhe preocupar em relação aos ouvidos. Dor de garganta, pela inervação, ela pode atingir os ouvidos. Tá, Kátia? Então, provavelmente a sua infecção de garganta ela vai desaparecer, a dor de ouvido junto também vai, tá? Não tem nada, provavelmente não tem nada nos seus ouvidos, não. Tá? Sônia Fonseca, boa noite. Aninha Silva, boa noite. Marcos Carreiro, boa noite. Márcio Soares, boa noite, meu amigo. Consuelo Figueiredo, boa noite. Malu Marinho, boa noite. Mônica Bronzoni, boa noite. Senhora Léa Issa, boa noite. Espero que eu tenha respondido sua pergunta, Lenice. Boa noite, Ana Lúcia Endson. Essas dores de ouvido, quando o quadro ele é agudo de forma curta, ele tem uma resolução, obviamente, também muito curta. Dentre elas, o quadro da otite externa e da otite serosa. Você toma um medicamento, a secreção lá vai ser absorvida e assim vai melhorar, ok? Em casos mais crônicos, por exemplo, se eu tenho uma infecção de ouvido, eu tenho rompimento do meu tímpano, essa secreção ela precisa ser tratada com o uso de alguns medicamentos, e aí o pós-tratamento a gente tem que orientar o paciente e o paciente vai ficar sentindo o ouvido tampado durante um período de tempo, porque o tímpano ele perde a sua função de captação do som. Quando eu tenho uma infecção de ouvido, esse tímpano ele é perfurado, eu perco essa captação. Então o paciente tem que esperar um pouquinho para a natureza agir e o tímpano fechar naturalmente. Caso não feche, aí tem que fazer um procedimento cirúrgico para a reconstrução do tímpano, chamado timpanoplastia, tá? E aí a recuperação da audição, ela passa a ser plena, ela passa a ser 100% relativo a isso. Boa noite para a Maria Rita da Silva. Boa noite para... Bom, Maria Rita da Silva eu já falei. A pergunta do... Deixa eu ver aqui que tem mais perguntas. Perguntaram aqui em cima. Só um momento. A Sônia Fonseca pergunta se existe algum remédio que possa se tomar como prevenção da viagem de avião. A mãe dela sofre todas as vezes que viaja e ela acaba sentindo tonteira. Então, é o que eu falei anteriormente. Sente-se um desconforto, né, nesse tipo de alteração de pressão, e aí não existe nenhum tipo de medicamento que se faça para a reversão desse quadro, Sônia, em termos de viagem. Mas existem alguns exercícios que se faça, como mascar chiclete, assoprar uma bexiga de gás. Isso você exercendo uma pressão interna, isso melhora um pouco a dificuldade ou a dor que sente ao viajar, ok? Pode ser garantido 100% ou aliviar momentaneamente isso, mas existe esse tipo de conduta para se fazer relativo à viagem de avião quando você sente isso, ok? Eu tô com um probleminha aqui na rolagem da minha página. Eu não sei se o Eduardo Homem está online. Eduardo, se você estiver online, eu peço que você repita a sua pergunta
porque eu estou seguindo uma sequência e eu não consigo visualizar mais as perguntas. Falta a sua pergunta e eu não consigo respondê-la. Peço que você, por gentileza, repita. Boa noite para Denilson Veríssimo, boa noite para Naira Bastos, obrigado pela sua presença, boa noite para Roberto Cavalcante. E aí o tratamento da otite traumática também, existe a otite ou a perfuração por alguma doença, e aí a otite média aguda é uma delas, a que nós chamamos de otite média aguda supurativa. Existe o rompimento do tímpano, e aí o tratamento ele passa a ser uma conduta expectante. Nós aguardamos, esperamos o tímpano fechar naturalmente, senão a cirurgia. E a mesma coisa o trauma por algum instrumento, tá? Repete-se o mesmo procedimento, só que a gente nunca recomenda o uso de nada no interior do canal do ouvido. Além de empurrar a cera para o fundo do ouvido, ele pode lesar a camada externa do canal auditivo e causar um desconforto. Ok? O Eduardo pergunta, a Tatiana reenvia a pergunta, como identificamos que o bebê tem dor de ouvido? Não é muito simples, o Eduardo, mas a gente consegue identificar. Normalmente a criança põe muita mão no ouvido, tá? E ao toque do pai ou da mãe, a criança também relata muita dor. E esse choro, ele quase sempre, ou permanentemente, ele é constante, tá? E a gente consegue, como pai e mãe, tentar identificar, a gente começa a excluir algumas causas, e sempre associada, às vezes, dor de ouvido na criança, dificuldade para mamar, a criança tem muita dor à sucção, e aí não mama, não se alimenta, e pode ter quadros de febre também, ok? O Paulo Ferreira pergunta se é verdade que o uso das artes empurra a cera para dentro ao invés de retirá-la. Nós usamos essas hastes como um movimento circular. Nunca nós trazemos a cera do fundo para a parte externa do ouvido. E esse movimento circular acaba por empurrar a cera, Paulo, para o fundo dos ouvidos. Parte dessa cera, ou uma quantidade muito pequena, ela vem suja nessas hastes, tá? Mas a maior parte você acaba empurrando para o fundo do ouvido. Tá? Boa noite para a Flávia Caiado. Obrigado pela sua presença, Flavinha. Maria Rita da Silva pergunta. Ela tem o tímpano perfurado e ela não escuta bem, tendo ficado um pouco calada por não escutar pessoas que falam muito baixo. Ela só escuta tudo nas alturas. Ela usa fone de ouvido o dia todo, quando ela está trabalhando. Isso faz bem, mas ela está preocupada. Então, Maria Rita, primeiro a gente tem que saber há quanto tempo você tem essa perfuração do seu tímpano. Se ela já tem mais de 3, 4 meses, é bom você procurar um otorrinolaringologista para poder fazer a reconstrução cirúrgica desse tímpano, tá? Porque o tímpano ele não fechou naturalmente, e aí você precisa primeiro fazer um exame audiométrico, um exame de avaliação da sua audição pré-operatório, ou seja, antes da cirurgia e depois da cirurgia, para comparar a qualidade auditiva da sua audição, tá? Então, agora o uso do fone de ouvido depende muito por quanto tempo você usa, se é muito alto o fone, não há problema nenhum de você usar o fone de ouvido, desde que você não use ou não utilize esse fone mais do que 8 horas por dia e o som muito alto. Isso pode, a longo prazo, com o tempo, machucar seu ouvido em termos de qualidade auditiva. Você pode perder essa qualidade auditiva e te causar transtorno no futuro, ok? Boa noite, Solange Rocha, obrigado pelas palavras, tá? Priscila Maltês, obrigado pela presença, boa noite. Espero que esse tema seja útil para você, que você está passando por um problema parecido. Espero que você esteja melhor, tá? Glória Regina Anderson, boa noite. Então, assim, as principais causas de dor de ouvido são essas que nós acabamos de falar, né? As inflamações
externas do ouvido, as infecções dentro do ouvido, seja ela uma otite média aguda ou uma otite serosa, causada por algum quadro de resfriado, de gripe, tá? Nós temos as dores de ouvido causadas por algum problema articular da mandíbula, que nós chamamos de disfunções temporomandibulares. Pessoas que também têm quadros de, por exemplo, bruxismo, podem sentir dor de ouvido devido ao ranger dos dentes. Eu traumatizo, eu utilizo muita força nessa minha articulação ao trincar os dentes. E essa articulação ela pode inflamar e irradiar dor para o ouvido. O Paulo Ferreira já ouviu um profissional dizer que bebês podem danificar sua audição em uma sala de cinema, uma vez que o som é muito alto. Isso procede? Procede, Paulo. Não só o bebê, tá, Paulo? Adultos também. Tem pessoas que saem da sala de cinema, e a gente conhece várias, e você, que é gerente de um cinema, por sinal excelente, você sabe disso, que eu já te encontrei algumas vezes lá. Você sabe que em algumas salas de cinema o som é bem alto. Isso pode lesar a audição de uma forma única, tá? Que nós chamamos de um trauma por audição, que é o barotrauma. Agora, é óbvio que é uma temeridade você colocar um bebê dentro de uma sala de cinema, mas existem pessoas que fazem isso. Em raras situações, mas acontece. Mas tanto no bebê quanto no adulto, isso pode acontecer, principalmente sair pelo menos com um zumbido no ouvido. E depois, com o tempo, essa audição ela vai melhorando, mas pode, em determinadas situações, te causar uma lesão irreversível. Não só o cinema, Paulo, mas, por exemplo, você ficar exposto a uma caixa de som próxima a um show, alguma festa, alguma coisa assim, e você lhe causar um trauma momentâneo, mas irreversível da sua audição, podendo perder a audição parcial ou total do lado afetado. Ok? Groga Regina, muito obrigado pelas palavras. Tatiana Pego também. A Maria Rita diz que ela usa o dia inteiro o fone de ouvido, tá? Mas você não escuta música alta. Desde que você não escute música alta, que a pessoa do seu lado não escute o que você está escutando, baixe o som, você pode usar o fone sem nenhum tipo de problema, ok? A Raquel Pego, obrigado, boa noite, Raquel. Aí, como você acabou de entrar, depois você dá uma olhadinha no vídeo que a gente fala sobre a limpeza do ouvido, tá? É interessante para você saber se hoje à tarde você fez uma pergunta para mim e eu respondi aqui na nossa live. A Lenice pergunta: a sinusite bilateral. Não. Deixa eu ver. Peraí, que aqui eu tô com. Ah, tá. A sinusite bilateral também causa essas dores? O raio-x acusou sinusite, ele está fazendo uso de antibiótico. Causa sim, tá? A sinusite é uma infecção, no seu caso, dos seios da face, e quando você mastiga, isso pode acontecer, ao mastigar você sente dor, e essa dor ela pode irradiar para o ouvido, tá? Isso pode acontecer sim. Simone Macharé, boa noite. Rosângela Fittipaldi diz: ela percebe que quando ela está em uma festa, depois das palmas e dos parabéns, parece que meu ouvido tapa e destapa. Pergunta se isso é normal. É normal acontecer, tá? Tanto é que depois da festa, depois de algum tempo, a sua audição ela volta à normalidade. É a pergunta que o Paulo me fez, relativa a essa pressão do ouvido, uma sensação de abafamento. E pode sair também, às vezes, até com um zumbido no ouvido, tá, Rosângela? Isso pode acontecer. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Já estamos encerrando. Obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado pelas perguntas. Isso vai dando dinamismo a essa aula. Eu acho interessante. Muito obrigado. Muito bom. Então, muito obrigado mesmo. Para quem ainda não conhece, eu está começando a ver hoje os vídeos. Na minha página pessoal, já temos 4 aulas. Toda quinta-feira, às 20 horas,
eu ponho uma aula para você. Eu procuro, como todos aqui já sabem, de uma forma mais clara possível, passar alguns temas que vocês possam ter dúvidas sobre isso, da forma mais clara possível, sem palavras rebuscadas, com a forma mais clara que eu tento passar. Se eu não fui claro em algumas respostas das perguntas de vocês, eu peço desculpas. Na próxima quinta-feira teremos mais um vídeo ao vivo com a participação de vocês. Cada semana aumentando a audiência. Muito obrigado pela presença. Eu quero agradecer a mais de 1000 visualizações em um dos vídeos que eu tive. Isso é sinal de confiança no meu trabalho, sinal de que a coisa está caminhando, que a gente segue por um caminho certo. É devagar, vamos plantando para colher mais à frente. Compartilhe esse vídeo, por favor. Isso espalha cada vez mais as nossas aulas. Quem não me segue, por favor, siga-me no Facebook. E tem a minha página do consultório, que é a do consultório Rodrigo Pego. Respondendo, obrigado Marcela pelas palavras, Ana Lúcia Anderson. Respondendo a última pergunta, a Raquel Correia pergunta: Raquel é técnica de enfermagem? Raquel é técnica de enfermagem em uma casa de repouso, né, e ela tem mais ou menos 3 dias atrás, ela veio observando um sangramento no ouvido de uma das idosas que ela trabalha sem dor ou dor. O que pode vir a ser? Ela já está com encaminhamento para o otorrino. Raquel, provavelmente ela sofreu algum tipo de trauma no ouvido, tá? Ou ela coçou, ou ela passou alguma coisa. Agora, o idoso, eu não sei o quadro clínico desse idoso, às vezes ele pode não falar, ou ter dificuldade de comunicação, ele ter tido um quadro de infecção, e essa infecção acabou rompendo o tímpano do ouvido, tá? E aí extravasa secreção, extravasa sangue também. Então, ou a unha pode ter ferido o ouvido, foi coçar o ouvido, por exemplo, fez um microcorte na pele do ouvido e aí aconteceu o sangramento. Então, qualquer esclarecimento maior, se você quiser, você inbox pelo Facebook, eu te esclareço mais algumas dúvidas que você possa ter pela história do idoso que você ajuda lá na casa de repouso, tá? Boa noite para o Felipe Vieira. Eu deixo, como sempre, uma frase, uma mensagem para a gente pensar. Então diz o seguinte: seja amor, mesmo quando o dia nascer nublado. Seja amor ao jogarem pedras em você. Seja amor também quando ninguém estiver por perto. Seja amor todos os dias. E verás como é bom cultivar esses sentimentos. Seja amor com as pessoas com quem passará esse dia. Seja amor por dentro. E teus gestos serão amáveis. Não permita que as dores do mundo te transformem em alguém sem amor. Fique com Deus. Boa semana. Até quinta-feira que vem com mais um tema. Um abraço.